Meus irmãos, nós somos hoje, segundo dados do IBGE de 2021, nós evangélicos somos 31% da população brasileira. E a estimativa é que em 2032 nós sejamos mais evangélicos do que católicos no Brasil. E além disso, a Igreja Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica no Brasil. Então nós somos a maior igreja evangélica brasileira. E daqui a pouco nós seremos também a maior parte da população religiosa brasileira será evangélica. Mantendo as condições, a Assembleia de Deus será também, onde tem o maior número de crentes. Então, glória a Deus por isso. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, desde a fundação, cresceu, frutificou, deu frutos dia após dia. Eu ouso dizer que a Assembleia de Deus experimentou um pouco do que fala o livro de Atos, dos primeiros dias da igreja, que o Lucas escreve em Atos que a cada dia o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos. Eu olho para a Assembleia de Deus e eu vejo isso. Mas o que é mais incrível é que a Assembleia de Deus nasceu num ambiente extremamente contrário ao surgimento da igreja evangélica. Aí eu quero abordar rapidamente isso com vocês. Voltando muito no tempo, no século XII, em 1118, olha onde nós fomos, em 1118, foi fundada a Ordem dos Templários. Essa ordem era uma ordem militar, uma ordem da igreja medieval, uma ordem militar, com a função de proteger os peregrinos da Terra Santa. Estamos no ambiente das cruzadas, lutando contra os muçulmanos. Essa ordem foi criada para isso. Essa ordem cresceu, ficou muito rica, muito poderosa, a ponto que estava sendo uma ameaça contra a própria igreja. Essa ordem dos templários. Ficou tão pesado o clima que em 1132 o Papa Clemente V dissolve a ordem dos templários. Ele acaba com a ordem. Só que o rei Diniz de Portugal, ele negociou com o Papa e em Portugal a ordem não acabou, mas mudou para a Ordem de Cristo. Isso foi em 1319. Então, um combinado do Papa João XII com o rei Diniz de Portugal manteve a Ordem dos Templários, agora chamou de Ordem de Cristo. E aí o Papa restaurou no reino de Portugal os territórios, os tesouros, os soldados, a ordem completa, né? Mudou de nome. Nessa empresa, quando faz fusão, muda de nome, né? Então eu tenho a Ordem de Cristo. Aliás, esse ponto é até interessante para a gente entender como é que Portugal teve tanta condição de fazer a expansão marítima. Não era um reino tão rico assim, mas tinha lá tecnologia para as caravelas, tinha tecnologia para navegação, tinha dinheiro para isso. Então, oriundo da Ordem dos Templários, utilizando o dinheiro da então Ordem de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ele era grão-mestre da Ordem de Cristo. E a igreja tinha interesse na expansão de Portugal. Portugal era um reino declaradamente católico. Quem lembra de história aí sabe que o São Jorge é o padroeiro de Portugal, né, até hoje. E a igreja tinha interesse na expansão do território português, porque assim expandiria a igreja e qualquer exploração de novos recursos também seria agregado à igreja. Vamos lembrar que na Reforma Protestante a gente comenta muito isso, né? Que a igreja se tornou muito rica, muito poderosa. Então tinha interesse nisso. E vamos fazer uma conta rápida aqui. O Brasil é descoberto em 1500, né? Em 1517, o Martinho Lutero prega as teses dele contra a teologia medieval e instaura definitivamente a Reforma Protestante. 1500, o Brasil é descoberto, 1517, a Reforma Protestante explode, vamos falar assim.
aumentou ainda mais o interesse da igreja na expansão para o mundo novo, para onde nós estamos. Porque começou a perder território para os protestantes na Europa, e agora eu tenho o crescimento para cá. Então, a igreja católica medieval tem interesse profundo nas navegações, e também para garantir a expansão do catolicismo no mundo. Tá? E, no fim das contas, a colonização do Brasil, ela foi tanto política quanto religiosa. A gente passa rápido sobre isso nas aulas de história, mas quem lembra da carta do Pedro Vaz de Caminha, do Pero Vaz de Caminha, quando ele fala das condições, ele escreve uma carta para o rei, e ele diz que não achou prata, nem ouro, nem pedra preciosa, mas ele escreve para o rei, olha só. Porque eles, falando dos índios, segundo parece, não têm, nem entendem nenhuma crença. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece ser salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. E a igreja se vale, então, dessas condições e expande o território para cá. Em 1549, 50 anos depois do descobrimento, desembarca aqui, todo mundo lembra, da ordem dos jesuítas. Muitos deles liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Missão dos jesuítas: catequizar e evangelizar os índios e impedir o avanço da reforma protestante aqui. O nome mais conhecido talvez seja também o do padre José de Anchieta, que ele não só é famoso pela conversão dos índios, mas por desenvolver uma gramática na língua tupi. E com isso tem uma espécie de blindagem. Aqui só tem catolicismo. Os jesuítas trouxeram técnica agrícola, trouxeram educação formal para os índios, bibliotecas, fundaram escolas. Inclusive tem escola que gerou cidade. A cidade de São Paulo é um exemplo. O padre Manuel da Nóbrega funda uma escola e da escola surge o que hoje é a cidade de São Paulo. Para colocar um ponto aqui, os irmãos lembrarem bem. Portanto, só tem catolicismo romano aqui, mesmo com a chegada da família imperial, quando o Dom João VI fugindo é um modo de falar, né? Mas ele estrategicamente vindo para cá, para o Brasil, e trazendo a coroa portuguesa, o Dom João VI faz isso, por causa da expansão da guerra contra o Napoleão. Até a expressão haver navios é desse período. O Napoleão invade Portugal e o rei zarpou para a América, né? E aí o Napoleão ficou haver navios. Então a expressão é exatamente essa. Só que aí começou a ter pressão da coroa inglesa por causa dos ingleses que moravam aqui, para que não fossem importunados por causa de religião. Então surgiu um tratado em que, no Brasil, poderia praticar religião particularmente, em local reservado e adequado para isso, desde que não houvesse aparência externa de igreja e nem houvesse pregação. Resumindo, você pode ter qualquer religião, mas dentro de casa. E não pode contar para ninguém. Mesmo após a independência, na Constituição do Império de 1824, o artigo 5º fala o seguinte, abre aspas, artigo 5º da Constituição de 1824. A religião católica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões são permitidas com seu culto doméstico ou particular. Vou repetir, em culto doméstico ou particular, em casas para isso destinada, sem forma alguma exterior de templo. Acho que agora a gente entende por que o Brasil ainda é o país mais católico do mundo. Qualquer cidade que eu viaje no Brasil, na praça principal tem lá uma igreja católica. Isso era uma exigência era uma exigência da igreja.
sob forte influência da casa imperial. São curiosidades assim que são interessantes. Por exemplo, oficialmente a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Esse foi um voto que Dom Pedro I fez. Se ele fosse bem sucedido na guerra de emancipação, né, de independência do Brasil, ele dedicaria a nova nação a Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, ele gostava muito do São Jorge, mas era de Portugal, ele ficou com medo do São Jorge não ajudar, porque já era da coroa portuguesa, né? Então, vamos ver se a Nossa Senhora Aparecida ajuda. De qualquer forma, esse é o motivo. Meus irmãos, o bloqueio, qualquer religião, foi tão forte, que mesmo com a chegada dos primeiros missionários protestantes no Brasil, aqui data de 1855, nós temos no Brasil, congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais. Mesmo assim, o século XIX termina com 1% da população brasileira protestante, né, evangélica. 1%. Mesmo com tantos missionários assim. Meus amigos, meus irmãos, nesse período, o Brasil era talvez a terra mais infértil do mundo para a pregação evangélica, devido a toda essa proteção cultural. E vamos lembrar também que na Reforma Protestante o poder econômico ainda estava do lado católico, né? Então você tem todas as dificuldades aqui. No entanto, guardem bem essa cidade. Enquanto eu fazia essa pesquisa aqui, eu amei ainda mais da Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Dia 6 de abril de 1906, depois de um mês de oração, um grupo de irmãos, orando por avivamento, orando pela presença de Deus, já era esperado, conhecido hoje como movimento de santidade. Pessoas orando. Enquanto os irmãos estavam jantando, veio um avivamento que eles nunca tinham experimentado. O Espírito Santo tomou conta daqueles irmãos, eles foram batizados com o Espírito Santo, sentiram a presença de Deus de um jeito que eles nunca tinham sentido. Entre eles, tinha um personagem importante da história, é o William Joseph Seymour. Ele nasceu 5 anos depois do fim da escravidão nos Estados Unidos. Ele é filho de ex-escravos, que foram libertados com o fim da escravidão. Viveu durante o apartheid. Vamos lembrar um pouquinho do apartheid. Até hoje, nos Estados Unidos, tem igreja de negro, igreja de branco. Na biblioteca, se um branco fosse o primeiro a pegar o livro, aquele livro só podia ser locado, emprestado por outro branco. Se fosse por negro, seria sim por negro. Ônibus, cadeira para branco, cadeira para negro. Esse é o apartheid, né? Tinha até a lei da gota de sangue. Se você tivesse um dos avós negros, 25% negro, você era legalmente negro. Existia até o crime do passing, né? Alguém que é negro legalmente, porque um dos avós é negro, mas ele não tem aparência de negro, então passava por branco. Tinha até esse crime, né? O passing. O Seymour nasce, né? Ele vive nesse momento. Pra vocês terem uma ideia, ele conseguiu entrar para a faculdade de teologia na Bethel Bible College, né? Faculdade de Bíblia Bethel Bible College. Ele assistia às aulas no corredor, porque ele não podia entrar na sala de aula porque era uma faculdade de branco. Então ele assistia a aula do corredor, do lado de fora. E o Seymour era aquele que recebeu o Espírito Santo lá naquela casa em Los Angeles, que eu falei para os irmãos. E ele se torna um pregador. E ele começa a pregar sobre o dom do Espírito Santo, a presença de Deus, sobre a santificação. Só que esse avivamento, ele não ficou naquela família. A cada dia, mais e mais pessoas criam, mais e mais pessoas recebiam o Espírito Santo. E a fama deles cresceu. E
se tornou algo incrível. O Sêmea conseguiu um local de pregação onde antes tinha sido uma igreja metodista que estava fechada. Ele abriu e começou a pregar lá. Coloca a imagem aí, deixa os irmãos verem. Essa imagem vai aparecer na tela, é a foto de onde foi a igreja deles. E ele chamou o movimento de Missão Evangélica da Fé Apostólica. Apostolic Faith Mission Gospel. Meus irmãos, aqui, esse lugar que vocês estão vendo a imagem, se tornou o principal foco do avivamento no mundo, na chamada Rua Azusa. Vocês vão achar na internet aí muito fácil o avivamento da Rua Azusa. Vamos, a cada dia chegava mais gente, a cada dia mais pessoas cheias do Espírito Santo, recebendo o dom. E algo que ficou muito marcado na Rua Azusa é o que foi o diferencial desse movimento, que depois vai ser chamado de movimento pentecostal. Falei do apartheid, né? Igreja de branco, igreja de negro, bairro de branco, bairro de negro. Aí, ó, nesse lugar, lá na Missão da Fé Apostólica, não tinha essa diferença. Tinha branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, congregando junto, adorando a Deus junto, todos os dias, e pessoas sendo transformadas. Tinha cura, tinha revelação, tinha presença de Deus, pessoas se amavam. Tendo guerra pelos Estados Unidos, a Ku Klux Klan mesmo, matando deliberadamente negros que eles achassem que fosse negro também. Mas dentro dessa igreja, todo mundo era igual. Todo mundo buscando a Deus juntos. Então, tinha essa liberdade de homens e mulheres, e dentro da igreja, o Espírito Santo tocando os corações. Fazendo revelações, trazendo curas, homens e mulheres, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o poder do Espírito Santo. A fama correu tanto que gente de todo lugar, inclusive fora dos Estados Unidos, vinha para a Rua Azusa para ver esse avivamento. Isso aconteceu. E esse avivamento chega em Chicago. Chicago é Illinois, ainda nos Estados Unidos. Um pastor batista chamado Gunnar Wingren, recebe batismo com o Espírito Santo. Numa convenção batista, ele conhece outro, que é o Daniel Berg, que também recebe batismo com o Espírito Santo. E eles começam a viver essa nova fase da vida cristã, agora cheio do Espírito Santo. Agora conhecendo o Espírito Santo. E, numa reunião de oração, o Gunnar Wingren conta para os irmãos de uma revelação que ele teve. De um idioma que ele não entendia, mas a voz de Deus falava que ele tinha que vir para a América do Sul, no Brasil, num lugar chamado Pará. Só que ele não fazia ideia de onde era o Brasil ou o Pará. Eles foram no mapa para ver onde é que era o lugar que Deus tinha apontado, até se existia mesmo, esse tal de Pará. E essa foi a revelação. Em 1910, dia 19 de novembro de 1910, eles chegam no Pará, desembarcam aqui de navio. E agora algo que não dá para... Eu fico pensando se eu faria, né? Se Deus chama, a gente faz. Os dois desceram aqui, o Gunnar Wingren, Daniel Berg, as malas, sem destino e sem saber falar português. Pensa você aí, um país que você não conhece, ninguém, não tem para onde ir e não sabe o idioma daquele país que você chegou. Mas Deus mandou vir, foi revelado o endereço completo, vieram para cá. Por intervenção, por amizade com um jornalista sueco, lá de Belém, tá? Eles foram recebidos na Igreja Batista de Belém. Então ficaram hospedados lá, morando dentro da igreja. Agora um brasileiro é batizado com o Espírito Santo. Uma mulher chamada Celina Albuquerque, guarda esse nome.
Ela é a primeira brasileira, o primeiro brasileiro que é batizado com o Espírito Santo. Né? Se você tem aqui alguma Celina me ouvindo, esse nome tem peso na Assembleia de Deus. Né? E aí, vários irmãos também foram batizados com o Espírito Santo. Teve debate dentro da igreja sobre esse novo movimento. E a igreja não aceitou esses irmãos que foram batizados com o Espírito Santo. Teve uma assembleia e votaram pela exclusão de todo mundo que foi batizado com o Espírito Santo e estava vivendo esse novo momento. Então eles foram excluídos da igreja. Sabe a irmã Celina Albuquerque? Começaram a reunir na casa dela. Então o primeiro ponto de pregação pentecostal no Brasil foi a casa dessa irmã aí, da Celina Albuquerque. E não parou de crescer. Pessoas procuraram, pessoas ouviram a pregação, houve conversões ali. E o Gunnar Windel chamou de Missão da Fé Apostólica, que é o mesmo nome que o William Seymour usava lá na Rua Azusa. É só tirou o evangélica, o nome em inglês tem evangélico. Ele chamou de Missão da Fé Apostólica. Nisso, 3 anos depois, há exatos 3 anos do dia de hoje, eles abriram a igreja Assembleia de Deus. Nós estamos aqui celebrando esses 113 anos da Assembleia de Deus. Meus irmãos, de acordo com dados do IBGE, em 2010, a Assembleia de Deus tinha 7 milhões de membros. Em 2020, somos 10 milhões, só da Assembleia de Deus. Tá? Dados oficiais, templos com escritura, com registro. Entre 2010 e 2019, só a Assembleia de Deus inaugurou 9.348 templos. Em 10 anos. Em 2021, o IBGE calcula que nós somos mais de 18 mil templos. Então, no Brasil, é claro. A Assembleia de Deus nunca parou de crescer. Nunca. Desde a sua fundação. A maior igreja do Brasil. Eu trouxe aqui os dados de templos. Mas eu não trouxe dados de escolas, editoras, emissoras de rádio, faculdades, creches, casas de recuperação. Além dos templos que estão sendo construídos, não foram inaugurados, das nossas subcongregações, dos pontos de pregação. E nem trouxe a estatística de quantos missionários nós enviamos, tanto no Brasil quanto nos 4 continentes. Tem missionários enviados no Brasil. Irmãos, muitas outras igrejas enviaram missionários ao Brasil. Mas a Assembleia de Deus, disparado, foi o movimento que mais trouxe resultados. O movimento que mais cresceu. Num ambiente totalmente protegido contra o avanço da pregação evangélica. Mas esse não foi empecilho para que a igreja, a Assembleia de Deus, crescesse. O Brasil foi colonizado para ser católico. Acabei de ler para os irmãos, na Constituição do Império, protegia de ter aparência externa de templo. Tudo bem que a Assembleia de Deus já nasce na República, né? O Império cai em 88, 89 tem a República, 91 a primeira Constituição da República. Né? Mas ainda assim, um ambiente extremamente protecionista em relação ao catolicismo. Nós temos muitos pastores desse tempo que não tiveram, por exemplo, o seu registro de casamento feito. Porque não havia os cartórios, casamentos registrados na igreja católica, e vai lá um casal de crente para registrar no livro da igreja o casamento. Então, não dava certo de jeito nenhum. De 1% da população brasileira, hoje nós somos a maior igreja evangélica brasileira. Só há uma forma de explicar isso: sob a ação do Espírito Santo. Lá na Rua Azusa, o Espírito Santo derramou
se derramou sobre aqueles crentes. E aquela chama foi acesa lá. Acendeu aqui no Brasil também. Aqui estamos nós. Meus irmãos, todo esse movimento me lembra muito o que aconteceu com o povo de Deus lá em Atos capítulo 2. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo. Senão vocês vão embora e falar que eu não preguei nada porque eu não abri a Bíblia. Livro de Atos capítulo 2. E eu quero registrar 2 momentos com os irmãos aqui. No começo de tudo, tinha algumas pessoas orando. Começo do século 20. Para que houvesse avivamento. E enquanto jantavam, o Espírito Santo foi derramado lá. E foi onde tudo começou. Em um grande improvável, que era o William Seymour. Filho de ex-escravo, que assistia aula na faculdade no corredor, que sofreu com o apartheid, por causa de uma doença ficou cego de um olho, mas isso não impediu que ele é até hoje o grande nome do movimento pentecostal no mundo. Deus gosta desses, que a gente olha e chama de improvável. Atos capítulo 2, todos acharam? Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo que se separava e repousava sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aqui em Atos, a igreja é inaugurada nesse ato. A igreja do Senhor. É a partir daqui que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. E a igreja tem início. Eu ouso dizer que o movimento pentecostal teve um início muito semelhante, com o Espírito Santo sendo derramado sobre um grupo de crentes que estavam esperando o avivamento. Esperando algo de Deus. E o que chama a atenção em Atos capítulo 2 é que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Eles falaram em outras línguas. E lá no versículo 14, acompanha comigo. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz à multidão. Homens de Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixam-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Para dar tempo de comentar o que eu quero, eu saltei o versículo. Eles são questionados. Olha, quem são esses galileus? E eu posso compreender eles falando na minha própria língua. Esse som que chamou a atenção de todo mundo. Então eles estão bêbados. Então Pedro vai responder aqui a acusação e vai explicar o acontecimento. Verso 16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os servos e as suas servas profetizarão. Verso 37. E aí Pedro vai fazer uma belíssima exposição sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele veio para salvar os pecadores. Para o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos? E Pedro respondeu, verso 38, arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão
o dom de Deus. Verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O dia que Deus inaugurou a igreja, após a morte de Jesus, com o discípulo lá em Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado. Eles receberam o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, Pedro pregou o Evangelho. Naquele mesmo momento, 3.000 pessoas se converteram, logo no primeiro dia. Isso me faz ter muito orgulho da história da Assembleia de Deus. Porque nós nascemos do derramamento do Espírito Santo. Eu não tenho ousadia de dizer que foi o mesmo ato de Atos 2. Não sou tão ousado assim. Mas as semelhanças são claras. De como é que um dia o Espírito Santo tomou homens e mulheres e deu início a esse movimento. E nós estamos aqui, membros da Assembleia de Deus, comemorando 113 anos, vivendo a ação e direção do Espírito Santo sobre nós. Com conversões diárias, com o poder de Deus sendo derramado. Nós respeitamos e amamos muitas igrejas, muitas denominações, tenho amizade com inúmeros deles. Mas eu guardo no meu coração que foi para a Assembleia de Deus que Deus derramou o Espírito Santo de um jeito único e tem falado conosco através da Escritura, através dos nossos corações. E nós estamos vendo o poder de Deus e vendo a ação do Senhor. Vamos ao capítulo 4 de Atos agora? Atos capítulo 4. Agora eu tenho Pedro e João presos por um crime gravíssimo. Pregar o Evangelho. É um crime grave nessa época aqui, né? Pregar o Evangelho é crime grave, são presos. Foram libertos. Lá no versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para casa, para os seus companheiros, e contaram tudo. 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano. Aqui começa uma oração, irmãos, acompanhem comigo. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Vamos lá para o 27. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão acontecesse. Verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Uma pausa, irmãos. Eu tenho Pedro e João presos por pregar o Evangelho, ameaçados para que não pregassem o Evangelho. Eles voltam e eles fazem essa oração. Eu vou ler de novo, quero que os irmãos ouçam atentamente. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pedem para ter o rei que eles querem na coroa, para ter o político certo que eles querem que esteja. Eles não pedem para a perseguição parar. Eles pedem para Deus considerar as ameaças e os capacitar para anunciar a palavra de Deus, com perseguição e tudo, com momentos contrários, com tudo contra eles. A nossa oração não deve ser melhor o momento. Nossa oração deve ser: me capacita para no momento que eu estiver vivendo, eu seja capaz de pregar a sua palavra. Eu seja capaz de anunciar o Evangelho. Verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Irmãos, verso 31. Respira fundo e leia com orgulho. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses irmãos pediram a ação de Deus sobre eles para pregar com ousadia. E assim como o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, foi derramado em Atos 4. Só que aqui foram capacitados para pregar com ousadia, para pregar contra a perseguição, para pregar contra pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Aí eu olho para a história da Assembleia de Deus. Quando nossos dois fundadores desceram no Brasil, sem destino, sem sequer falar português, e eles fundaram a maior denominação evangélica do Brasil, que hoje comemora 113 anos. Isso não foi ação de dois homens estrategistas. Isso foi a ação do Espírito Santo que trouxe eles aqui. Meus irmãos, nós somos herdeiros dessa tradição. Nós não precisamos de outra tradição, nós precisamos dessa. Eu não preciso de outro modelo de igreja. Eu preciso lembrar quem eu sou enquanto crente da Assembleia de Deus, enquanto crente pentecostal, porque essa ação do Espírito Santo nunca foi negada para a Assembleia de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós crescemos assim. Vou lembrar os irmãos, de 1% da população brasileira, hoje somos 31, e seremos 51 daqui a pouco. Basta que nós aceitemos esse chamado de pregar a palavra de Deus, de ser voz do Senhor onde quer que estejamos, seja qual for a ameaça ou dificuldade à minha frente. A gente começa a orar e dizer: Deus, me capacita, olha para a ameaça e me dá uma capacidade para que eu vença essa ameaça no poder do Senhor, porque é isso que nós somos, é disso que nós fomos feitos. Queridos irmãos, diante de toda essa história, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Campinas. Eu não preciso de outro modelo de igreja, eu preciso desse. E agradeço a Deus por ter me colocado aqui, porque aqui, não estou dizendo que em outras não tem, mas estou dizendo que aqui está cheio do poder de Deus. Aqui o Senhor fala conosco pela sua palavra, fala conosco nos hinos, nas pregações, nas revelações. E isso tem sustentado a nossa igreja. E por isso nós estamos celebrando 113 anos. E eu quero viver muito para celebrar muitos aniversários da Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Podemos pedir ao Senhor que nos capacite então a pregar a palavra de Deus com ousadia. Que o Espírito Santo traga esse avivamento sobre nós. Às vezes eu penso que eu preciso cantar um ritmo novo, mudar a cor das paredes da igreja. Às vezes eu acho que eu preciso mudar as roupas que eu uso. Os irmãos, o que eu preciso é orar por avivamento. Porque quando o Espírito Santo vier sobre nós, nós não precisamos de mais nada, só da força do Espírito Santo. Os irmãos podem orar comigo então? Vamos orar de pé? Nós não podemos celebrar o aniversário da Assembleia de Deus de outra forma, senão pedindo o avivamento, senão pedindo que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós. Nós somos herdeiros de uma tradição que viveu do poder do Espírito Santo, e temos que orar por isso. Meu Deus, nós cremos, somos uma igreja que honra o nome do Senhor. Cremos que a Assembleia de Deus está de acordo com a sua palavra.